Eu me lembro do dia em que ouvi essa pergunta pela primeira vez. Foi quando eu tinha certeza de que estava certo. Eu queria provar para todo mundo que o meu ponto de vista era o certo, que eu era o injustiçado, que ninguém me entendia. Então veio aquela voz mansa. Você quer ter razão ou ser feliz? Naquele instante algo desabou dentro de mim. Percebi que a minha necessidade de vencer uma discussão talvez estivesse roubando a minha paz. Eu cresci acreditando que ser forte era não ceder, que o certo era lutar até o fim pelo que eu acreditava, que dar o braço a torcer era fraqueza. Mas o tempo, e principalmente Deus, me ensinaram que há batalhas que não valem a pena vencer, porque o preço é alto demais. Há discussões que roubam a alma, brigas que drenam a alegria, razões que custam relacionamentos. E, no fim, do que adianta estar certo se o coração está cansado, ferido e vazio? Aquela pergunta ecoou em mim como um chamado à maturidade espiritual. Porque muitas vezes não é o outro que nos fere. Somos nós que insistimos em carregar o fardo da razão. Queremos a última palavra. Queremos justificar cada atitude. Queremos que os outros vejam o quanto somos corretos. Mas o Evangelho de Cristo não é sobre vencer debates, é sobre vencer a si mesmo. É aprender que o amor vale mais do que o orgulho, que a paz vale mais do que o argumento, que a humildade é a força de quem confia em Deus. Eu me recordo de um período em que eu e uma pessoa muito próxima nos ferimos profundamente. Palavras foram ditas, feridas foram abertas, e por muito tempo eu me recusei a dar o primeiro passo. Por dentro eu repetia, não fui eu quem começou, eu estou certo. Enquanto eu alimentava esse discurso, o Espírito Santo me confrontava em silêncio. Eu não tinha paz. As orações pareciam não passar do teto, e o coração ficava mais pesado a cada dia. Até que numa madrugada, chorando em oração, Deus me lembrou: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então eu entendi. Eu podia continuar tentando provar que estava certo, ou podia escolher ser feliz. E naquele momento, ser feliz significava perdoar, ceder, deixar Deus ser a justiça que eu tanto buscava. Não foi fácil. O orgulho gritou, o ego resistiu, a mente trouxe 1000 justificativas para eu não ceder. Mas quando escolhi o caminho da paz, algo se abriu dentro de mim. A leveza voltou, o coração respirou. Não porque o outro mudou, mas porque eu mudei. Deixei a necessidade de controlar o resultado e entreguei a Deus o direito de resolver o que eu não podia. É curioso como a razão pode virar prisão. A gente segura essa medalha como se fosse honra, mas ela vira corrente que impede de seguir. Queremos justiça, mas esquecemos que a justiça humana é limitada. Queremos reconhecimento, mas esquecemos que quem nos justifica é Deus. Queremos paz, mas tentamos criá-la vencendo argumentos. Isso não funciona. A verdadeira paz não nasce da razão, nasce da rendição. Eu não estou dizendo para ser passivo diante da injustiça, nem para aceitar erros como se nada tivesse acontecido. Existe diferença entre lutar por um princípio e lutar por orgulho. Quando o coração está contaminado pela necessidade de ter razão, a gente perde sensibilidade para ouvir o que Deus quer ensinar. Muitas vezes, o Senhor permite conflitos não para nos humilhar, mas para nos moldar. Ele usa até as divergências para lapidar o nosso caráter, e o teste é sempre o mesmo. Você quer ter razão ou ser feliz? Com o tempo, vi esse dilema em todas as áreas. No casamento, nas amizades, no trabalho, até na igreja. Muitos se afastam não por grandes tragédias, mas por pequenas teimosias. Um comentário mal interpretado, uma palavra atravessada, um gesto que magoou, e nasce uma muralha. Cada um se esconde atrás da própria razão como um escudo. Só que o escudo também impede o abraço. E sem o abraço, o amor não se renova. A Bíblia diz, se possível, quanto depender de vós,
tende paz com todos. Sempre achei quanto depender de vós, libertador. Nem tudo está sob meu controle, mas a escolha de manter o coração em paz sempre está. Eu não posso mudar o outro, mas posso mudar minha reação. Eu não posso obrigar alguém a me entender, mas posso decidir que a mágoa não vai me dominar. A felicidade não é um resultado externo, é uma decisão interna. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez exista alguém com quem você não fala há meses, talvez anos. E se for sincero, vai perceber. O que te impede não é o medo da rejeição, é o peso da razão. Você quer que a pessoa reconheça o erro, quer ouvir um pedido de desculpas, quer justiça, e se a felicidade estiver do outro lado da humildade, e se o perdão for o verdadeiro triunfo, quando Jesus foi crucificado, ele tinha toda a razão para se defender. Ele podia provar quem era, desmascarar acusadores, mostrar sua inocência. Mas escolheu o silêncio. No silêncio, ele nos ensinou a verdadeira vitória. A cruz não foi derrota de quem perdeu uma discussão. Foi a vitória de quem preferiu o amor à razão. A redenção nasceu de um gesto de rendição. Muitas vezes pedimos paz a Deus, mas alimentamos tudo o que rouba essa paz. Guardamos ressentimentos, revivemos conversas, recontamos feridas, justificamos atitudes. Enquanto isso, o coração endurece. Mas o Espírito Santo é especialista em quebrar corações duros. Ele não acusa, ele convida, ele sussurra. Filho, solta, não precisa provar nada, deixa eu cuidar. Eu me lembro de quando decidi pedir perdão mesmo achando que eu não tinha culpa. Foi libertador. Eu fui tremendo, coração apertado, 1000 pensamentos tentando me fazer desistir. Quando olhei nos olhos e disse, me perdoa se eu te feri, uma paz me visitou. Não porque tudo se resolveu, mas porque deixei de ser prisioneiro da razão. Dei espaço para Deus agir, e Ele agiu, primeiro em mim. A vida é curta demais para gastar energia provando quem está certo. Às vezes, Deus permite que a gente perca uma discussão para ganhar sabedoria. Às vezes, Ele permite que sejamos mal interpretados para aprendermos a depender mais dEle do que da aprovação dos outros. A felicidade não é estar certo o tempo todo, é estar em paz com o coração. Isso exige humildade, entrega e fé. Fé de que Deus vê o que os outros não veem e recompensa o que é feito em silêncio. Há uma história que sempre me inspira. Abraão e Ló. Quando os pastores dos dois brigaram pela terra, Abraão, que tinha o direito de escolher primeiro, disse, escolhe tu primeiro. Ele poderia ter reivindicado posição, argumentado, exigido, mas escolheu a paz. E depois Deus o abençoou ainda mais. Quem escolhe a paz nunca perde. Pode parecer que cedeu, mas no céu isso é vitória. Talvez Deus esteja pronto para te abençoar, mas não pode derramar algo novo enquanto você defende o que já passou. A razão é uma âncora, a felicidade é um vento. Não dá para velejar preso ao que afundou. Quando soltamos a âncora, o barco volta a se mover. E Deus quer te levar além das ofensas, das discussões e das feridas. Ele quer te ensinar a escolher o que realmente importa. Então eu te pergunto, o que tem tirado a sua paz? O que tem consumido sua energia? É uma situação em que você precisa provar que está certo? É um relacionamento onde você se recusa a ceder? Ou um mal-entendido que se tornou um muro entre você e alguém que ama? Respire. Entregue. A felicidade que Deus tem para você não depende de quem vence o argumento. Depende de quem tem coragem para escolher o amor. Eu aprendi que nem todo silêncio é covardia e nem toda resposta é coragem. Às vezes, a maior força é se calar quando o ego quer gritar. É perdoar quando o orgulho quer se justificar. É seguir em frente quando o coração quer ter razão. E quando a gente faz isso, o céu se move. Deus honra o coração que escolhe a paz. Ele recompensa em secreto o que foi feito em fé. É nesse lugar de entrega
que começa a verdadeira felicidade, não a que depende de circunstâncias, mas a que nasce do encontro entre graça e humildade. Uma felicidade que não precisa provar nada, porque já encontrou tudo no amor de Cristo. Quando você entende isso, percebe que ter razão é um troféu pequeno demais diante da paz de um coração livre. Nos próximos momentos, eu quero te contar como essa escolha entre ter razão e ser feliz transformou minha forma de viver, de me relacionar e de enxergar o propósito de Deus para mim. Quando a gente abre mão da necessidade de estar certo, descobre algo mais profundo: o poder de ser guiado pela paz. E essa paz é o sinal de que Deus está no controle. Eu lembro de quando comecei a entender, de verdade, o que significa deixar Deus conduzir. Porque até então eu dizia que confiava em Deus, mas na prática eu queria que Ele fizesse as coisas do meu jeito. Era como se eu dissesse: Senhor, toma o controle, mas só se o resultado for o que eu espero. E o Senhor, com paciência, começou a me mostrar que a verdadeira confiança não está em ter razão, e sim em ter fé. Houve um momento específico que marcou essa virada na minha vida. Eu estava envolvido num projeto que para mim era um chamado. Eu havia me dedicado de corpo e alma, acreditando que Deus me usaria através daquilo. Mas as coisas começaram a dar errado. Pessoas que eu considerava parceiras começaram a discordar. Houve mal-entendidos, críticas, julgamentos. E no meio daquele caos, eu me vi lutando não mais pelo propósito, mas pela minha razão. Eu queria provar que minha visão era certa. Queria ser ouvido, reconhecido, validado. E foi então que o Espírito Santo falou comigo de forma clara: você está tentando defender o que é meu com as armas da carne. Eu parei. Senti o peso daquelas palavras. Eu estava tão focado em ser entendido que havia esquecido de ouvir. Eu estava tão empenhado em argumentar que deixei de perceber que Deus estava tentando me ensinar algo através do silêncio dos outros. Ele queria me mostrar que nem toda oposição é inimiga. Às vezes é ferramenta de lapidação. E que o propósito dele não depende de eu ter razão, mas de eu permanecer em paz. Foi um processo doloroso, confesso, porque abrir mão do controle é uma das coisas mais difíceis para quem foi acostumado a lutar por tudo. Mas foi ali, naquele deserto, que comecei a descobrir um tipo de paz que o mundo não entende. Uma paz que não vem da resolução do problema, mas da rendição diante de Deus. A paz de quem diz: Senhor, mesmo que eu não entenda, eu confio que o Senhor está fazendo o melhor. E quando essa entrega é real, algo dentro de nós muda. Eu comecei a perceber que a razão é barulhenta, mas a fé é silenciosa. A razão precisa explicar. A fé apenas descansa. A razão quer provar. A fé apenas crê. A razão depende de circunstâncias. A fé depende de quem Deus é. E foi nesse ponto que eu percebi o quanto a minha vida havia sido conduzida pela necessidade de estar certo. Quantas vezes eu perdi tempo tentando convencer pessoas que talvez nunca estivessem prontas para entender o que Deus me mostrou em particular. E tudo bem, porque o que é revelação, para mim, pode ser mistério para o outro. E o que importa não é o que os outros entendem, mas o que Deus confirma no coração. Um dos maiores sinais de amadurecimento espiritual é aprender a deixar Deus ser o nosso advogado. Porque Ele vê o que ninguém vê, Ele ouve o que ninguém ouviu, e Ele conhece a verdade que ninguém contou. Quando tentamos nos justificar, acabamos nos desgastando, perdendo energia e às vezes até comprometendo o nosso. Mas quando escolhemos o silêncio, Deus fala por nós. E quando Ele fala, ninguém pode contestar. Eu me lembro de um versículo que se tornou âncora para mim nessa fase. O Senhor lutará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Eu lia isso e pensava: mas como, Senhor? Como ficar calado quando me acusam injustamente? Como não responder quando me ferem?
E o Senhor, com aquela voz que não é de condenação, mas de amor, me dizia: Filho, o silêncio não é fraqueza, é confiança. Aquilo me marcou profundamente, porque eu percebi que enquanto eu falava, Deus esperava. E quando eu finalmente me calei, Ele começou a agir. Não é fácil permanecer em paz quando o coração clama por justiça, mas é justamente nesses momentos que o caráter de Cristo é formado em nós. Porque a cruz foi o maior exemplo disso. Jesus não apenas suportou a dor, Ele escolheu o silêncio. Ele confiou que o Pai sabia o que estava fazendo. E esse mesmo Deus, que transformou a cruz em vitória, continua transformando as nossas perdas em testemunhos. Eu comecei a enxergar a vida de outra forma. Antes, cada conflito era um campo de batalha. Agora, passou a ser um campo de semeadura. Cada vez que eu escolhia perdoar, ceder, me calar, eu estava plantando paz. E com o tempo, percebi que essas sementes geram frutos duradouros. A paz que vem de Deus não é ausência de problemas, é presença dele no meio do caos. É como se o coração aprendesse a descansar mesmo quando o vento sopra forte. Porque a felicidade não está em viver uma vida sem tempestades, mas em saber que mesmo nelas, o barco está nas mãos. Uma das experiências mais transformadoras que vivi aconteceu alguns meses depois de uma dessas renúncias. A pessoa com quem eu havia rompido contato me procurou. Não para pedir perdão, mas para conversar. Eu já não esperava isso e, sinceramente, nem precisava mais. Quando ela começou a falar, eu percebi que já não havia mágoa em mim. E foi ali que entendi. O perdão não é algo que a gente dá quando o outro pede. É algo que a gente libera quando escolhe ser livre. E só quem experimentou essa leveza entende o que é ser feliz de verdade. Aos poucos, Deus foi me ensinando que felicidade e razão raramente andam juntas, porque a razão quer domínio e a felicidade exige entrega. A razão nos prende ao passado, a felicidade nos projeta para o futuro. A razão quer provar um ponto, a felicidade quer preservar o coração. E na jornada com Deus, o coração vale mais. Ele é a fonte da vida, o lugar onde o Espírito habita. Quando o coração está em paz, até as batalhas parecem mais leves. Foi nesse período que comecei a observar as pessoas à minha volta e percebi quantas delas estavam presas à mesma armadilha que um dia me aprisionou: o desejo de ter razão a qualquer custo. Casais que viviam em guerra por pequenas coisas, amigos que se afastavam por orgulho, irmãos na fé que se dividiam por opiniões. E todos feridos, todos certos. E eu pensava, quanto sofrimento nasce dessa necessidade de provar algo. Mas Deus não nos chamou para provar. Ele nos chamou para amar. E amar é, muitas vezes, abrir mão de vencer para não perder o vínculo. Amar é escolher o bem do outro, mesmo quando o nosso ego quer o contrário. Amar é entender que a relação é mais importante que a razão. E esse tipo de amor só é possível quando deixamos o Espírito Santo ser o centro, quando paramos de reagir conforme o instinto e passamos a agir conforme a graça. Eu comecei a perceber algo curioso. Quanto mais eu me rendia, mais eu sentia força. Parecia contraditório, mas era real. A fraqueza da rendição se transformava em fortaleza espiritual, porque quem confia em Deus não precisa se defender, precisa apenas permanecer fiel. E isso muda tudo. A forma de lidar com críticas, com rejeição, com frustrações, tudo ganha outro tom. A gente passa a ver o que antes doía como oportunidade de crescer. E, no fundo, é isso que Deus deseja: nos amadurecer, porque a felicidade não é um lugar, é um estado de coração. É quando aprendemos a viver guiados pela paz e não pelo orgulho. Quando o Espírito Santo reina, até as tempestades se tornam escola, e cada ofensa vira matéria-prima para a transformação. Eu aprendi
que o perdão é uma das linguagens mais puras da fé. Ele é a tradução prática do amor de Cristo em nós. Quando perdoamos, nos tornamos parecidos com Jesus. E essa semelhança é o verdadeiro propósito da vida cristã, refletir o caráter dele. Por isso, toda vez que você escolhe perdoar, mesmo sem receber desculpas, o céu sorri, porque essa é a vitória que o mundo não entende. Com o tempo, Deus me fez enxergar que há uma diferença entre ter paz e parecer em paz. Muitas pessoas aparentam tranquilidade, mas vivem carregadas por dentro. Sorriem, mas guardam ressentimentos. Oram, mas o coração ainda está preso a feridas antigas. E isso acontece porque é impossível ter paz de verdade enquanto a alma ainda luta para ter razão. A razão é um ruído que impede o espírito de sussurrar. Quando o ego fala alto, o amor se cala. Eu precisei aprender isso da forma mais dolorosa possível. Certa vez, uma pessoa me feriu com palavras injustas e durante semanas aquilo me consumiu. Eu dizia que havia perdoado, mas no fundo só estava esperando uma oportunidade de mostrar que ela estava errada. Até que um dia, em oração, Deus me confrontou. Filho, enquanto você quiser ter razão, não terá descanso. Eu chorei muito, porque percebi que o perdão que eu dizia ter dado ainda estava preso na exigência de ser reconhecido. E Deus, com amor, me ensinou que o perdão genuíno não exige reconhecimento. Ele liberta mesmo que o outro nunca mude. A partir daí, comecei a viver de um jeito diferente. Parei de discutir por tudo, parei de querer provar, parei de reagir. Comecei a orar mais e argumentar menos. Comecei a escolher a paz, mesmo quando parecia perda. E, para minha surpresa, foi aí que comecei a ganhar de verdade. Ganhar tempo, ganhar serenidade, ganhar presença. Eu percebi que a felicidade é silenciosa, discreta, e mora na alma que aprendeu a confiar. Muitas pessoas pensam que ser cristão é viver sem emoções negativas, mas não é isso. A vida com Deus não anula nossa humanidade. Ela redime nossa maneira de lidar com ela. A diferença é que agora temos um refúgio, uma direção, um propósito maior do que o orgulho. E quando essa consciência cresce, as tempestades diminuem de tamanho. Elas continuam vindo, mas já não têm o mesmo poder. Eu comecei a perceber o quanto o Espírito Santo trabalha nos bastidores da nossa história. Enquanto a gente se preocupa em defender a nossa reputação, Ele está cuidando do nosso coração. Enquanto tentamos resolver com palavras, Ele age com sabedoria. Às vezes, a resposta de Deus é não nos dar razão, é nos dar paz. E isso é um presente que só quem já entregou de verdade entende o valor. Hoje, quando alguém me fere, eu oro diferente. Não peço mais que Deus me prove certo, peço que Ele me mantenha em paz, porque eu aprendi que a felicidade é filha da entrega, e não há nada mais poderoso do que um coração que escolheu descansar, mesmo quando teria motivos para lutar. O mundo valoriza quem vence debates, mas o céu celebra quem vence a si mesmo. O mundo aplaude quem responde, mas Deus honra quem confia. E essa é a beleza do Evangelho. Ele nos ensina a viver de um jeito que parece loucura para muitos, mas é sabedoria para... Porque abrir mão da razão não é perder, é escolher um tipo de vitória que o tempo não apaga. Nos próximos momentos, quero te contar como essa jornada me levou a descobrir o propósito mais profundo dessa escolha. Porque quando você aprende a preferir a paz à razão, Deus começa a revelar planos que só se manifestam em corações pacificados. Há promessas que só florescem no solo da humildade. E é sobre isso que quero compartilhar a seguir. Como a escolha pela paz abriu caminhos que eu jamais imaginei. E como ela pode fazer o mesmo na sua vida. Depois de viver tantas experiências onde precisei abrir mão da razão, comecei a perceber algo que mudou completamente minha forma de enxergar a vida. Há uma ligação profunda entre paz e propósito.
Durante muito tempo, eu achava que o propósito de Deus se revelava apenas através das grandes conquistas, das vitórias visíveis, dos resultados. Mas o Espírito Santo me mostrou que o verdadeiro propósito começa quando a gente aprende a se esvaziar. E isso inclui abrir mão de ter razão. Eu comecei a entender que Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com profundidade, e para nos levar mais fundo, ele precisa primeiro nos ensinar a soltar o que nos prende à superfície. O orgulho é uma dessas âncoras invisíveis. Ele nos faz querer ter razão em tudo, querer o controle, querer o reconhecimento. Mas Deus não constrói grandes histórias em corações cheios de si mesmos. Ele precisa de espaço, e o espaço só aparece quando a gente se rende. Certa vez, um amigo me disse algo que nunca esqueci. Deus não pode encher um vaso que já está cheio. Aquilo ficou martelando dentro de mim, porque eu percebi que por muitos anos o meu vaso estava cheio. Cheio de argumentos, de defesas, de feridas, de autoconfiança. Eu dizia que queria o mover de Deus, mas no fundo não havia espaço para ele mover nada. E foi quando comecei a me esvaziar que as coisas começaram a mudar. Foi quando deixei de buscar a razão e passei a buscar a presença. Quando você faz essa troca, razão pela presença, tudo muda. As orações mudam, as relações mudam, a maneira de lidar com as dores muda. Porque ao invés de perguntar por que comigo, você começa a perguntar para quê. E essa simples mudança de pergunta muda o destino inteiro. Porque o porquê te prende ao passado, mas o para quê te empurra para o propósito. E no meu caso, o propósito começou a se revelar justamente nos momentos em que eu escolhi o silêncio, o perdão e a paz. Eu nunca vou me esquecer de um episódio que aconteceu numa fase em que eu estava tentando reconstruir minha vida espiritual. Eu havia passado por um período de muita frustração, me sentia distante de Deus e, para ser sincero, meio cansado das pessoas. Foi quando uma pessoa muito próxima fez algo que me feriu profundamente. Aquilo me derrubou, porque veio de onde eu menos esperava. A primeira reação foi me fechar. Eu pensei, de novo, eu não mereço isso. E passei dias remoendo a situação, com o coração pesado, a mente cheia de respostas que eu nunca dizia em voz alta, mas que queimavam dentro de mim. Até que, uma manhã, lendo a Bíblia, me deparei com o texto em Filipenses 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, como algo a que devesse apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Eu parei ali. Aquilo me atingiu como uma flecha. Esvaziou-se a si mesmo. Era isso que eu precisava aprender. Jesus, o Filho de Deus, escolheu abrir mão dos seus direitos para cumprir o propósito. Ele não veio para provar quem era, veio para amar, para servir, para entregar. E de repente eu percebi que o propósito de Deus na minha vida não dependia de eu estar certo, mas de eu estar disponível. Quando você entende isso, começa a enxergar cada conflito de outra forma. Aquela situação que parecia injustiça se torna uma sala de aula. Aquele silêncio de Deus que parecia ausência se torna treinamento. Cada vez que você escolhe ceder, o céu anota. Cada vez que você abre mão da razão para preservar o amor, o reino avança dentro de você. Porque o maior campo missionário que existe é o nosso próprio coração. Foi então que algo começou a brotar em mim. Uma vontade profunda de ajudar outras pessoas a encontrar essa mesma liberdade. Porque eu via gente se destruindo por pequenas coisas, carregando mágoas antigas, vivendo em guerras internas que só traziam cansaço. E eu sabia o que era isso. Eu sabia o peso que é viver tentando provar algo o tempo todo. Então comecei a falar sobre paz, sobre perdão, sobre escolha. E quanto mais eu falava, mais percebia que a minha dor estava se transformando em ministério.
É isso que Deus faz. Ele pega aquilo que nos feriu e transforma em fonte de cura para outros. Ele pega o que nos fez chorar e transforma em testemunho. Mas para isso acontecer, é preciso se render. Porque enquanto estivermos presos ao desejo de ter razão, o processo de Deus não avança. Ele não força a transformação, ele convida. E só quem aceita o convite experimenta a leveza que vem de deixar Deus ser o juiz, o advogado e o amigo. Uma das lições mais poderosas que aprendi nesse caminho é que o perdão não é um evento, é um processo. Há dias em que parece fácil perdoar e outros em que a dor parece renascer. Mas é nesses dias que a escolha precisa ser reafirmada, e é assim que o coração vai sendo moldado. Aos poucos, o que antes doía começa a cicatrizar, e a cicatriz vira marca de vitória, não de vergonha. Eu gosto de pensar que o perdão é como uma ferida que o Espírito Santo trata diariamente até que um dia a gente acorda e percebe que já não dói mais. Durante esse processo, percebi também que Deus tem um jeito curioso de nos ensinar. Ele não manda lições teóricas. Ele nos coloca em situações práticas. É fácil falar sobre perdão quando ninguém te feriu. É fácil falar sobre paz quando tudo vai bem. Mas é nas relações reais, nos embates da vida, nas decepções e frustrações, que o Evangelho se torna carne em nós. É ali, no cotidiano, que aprendemos o que é amar sem ter razão. É ali que a fé deixa de ser conceito e vira estilo de vida. Lembro de uma noite em que, orando, eu disse a Deus: Senhor, eu quero te servir, quero viver teu propósito. E ele me respondeu no coração: então, aprende a perdoar. Na hora, eu fiquei em silêncio, porque, sinceramente, eu esperava uma resposta mais gloriosa. Esperava ouvir algo sobre ministério, direção, milagres. Mas o que Deus me pediu foi perdão. E hoje eu entendo. O propósito não é palco, é processo. Não é o que fazemos diante das pessoas, é o que permitimos que Deus faça dentro de nós. E o mais bonito é que quando você começa a andar nesse caminho da paz, Deus abre portas que estavam trancadas há muito tempo. Eu vi relacionamentos se restaurarem, sonhos voltarem a florescer, oportunidades que pareciam perdidas ressurgirem. Porque a paz é como um ímã que atrai a presença de Deus. Onde há paz, o Espírito Santo se manifesta. E onde o Espírito está, há liberdade. Mas eu preciso ser honesto. Essa jornada não é fácil. Existem dias em que o orgulho tenta voltar, em que a vontade de responder fala alto, em que a carne se agita. E é nesses momentos que precisamos escolher novamente. A escolha pela paz não é feita uma vez. É diária. É como uma cruz que carregamos. Não com pesar, mas com propósito, porque cada vez que a gente escolhe perdoar, calar, amar, estamos dizendo para Deus: eu confio no teu jeito de resolver as coisas. E Deus resolve. Às vezes de forma silenciosa, às vezes de forma surpreendente, mas sempre no tempo certo. Eu já vivi situações em que fui injustiçado e anos depois vi a verdade aparecer sozinha, sem que eu dissesse uma palavra. Não por vingança, mas como confirmação de que vale a pena confiar. O tempo é amigo de quem escolhe a paz. Ele revela o que o impulso não deixa ver. Eu me lembro de uma frase que um pastor me disse certa vez: quem vive para ter razão acaba perdendo o coração. Essa frase ficou comigo como um alerta, porque a vida é feita de escolhas, e algumas delas são invisíveis. Ninguém vê quando você decide perdoar. Ninguém aplaude quando você escolhe o silêncio, mas o céu inteiro se move quando um coração escolhe a paz. E é esse movimento que transforma tudo. Quando comecei a viver dessa forma, percebi que as minhas orações mudaram. Eu não pedia mais para Deus mudar as pessoas. Pedia para Ele mudar meu olhar sobre elas. E esse simples ajuste abriu portas de compaixão que eu nem sabia que existiam.
Passei a enxergar as pessoas não como inimigas, mas como feridas, e isso fez toda a diferença. Porque o amor verdadeiro não nasce da razão, nasce da compreensão. A gente entende que todo mundo carrega dores que não conta, lutas que ninguém vê, histórias que explicam atitudes. E quando o amor enxerga isso, o perdão se torna natural. Foi nessa fase que entendi algo que me libertou. Não é meu papel convencer ninguém. O Espírito Santo é quem convence. Meu papel é amar, servir e permanecer em paz. O resto é com Deus. Essa consciência tirou um peso enorme dos meus ombros. Eu não precisava mais provar nada, só precisava permanecer fiel ao que Deus me pediu. E acredite, isso é liberdade. A paz, quando se torna propósito, muda até a maneira como enxergamos sucesso. Antes, eu associava sucesso a metas, resultados, reconhecimento. Hoje, para mim, sucesso é deitar a cabeça no travesseiro e sentir o coração leve. É poder olhar para trás sem arrependimentos e para frente sem medo. É viver reconciliado com Deus, com os outros e consigo mesmo. E essa reconciliação é fruto de escolhas diárias pela paz. É interessante como Deus trabalha por caminhos simples. Ele não complica, a gente é que complica. Enquanto buscamos grandes revelações, Ele nos chama a perdoar. Enquanto pedimos milagres, Ele nos convida à mansidão. Porque o maior milagre é o da transformação interior. E quando esse milagre acontece, tudo ao redor começa a mudar. Muitos pensam que ceder é sinal de fraqueza, mas na verdade é um ato de fé. É dizer, Deus, eu prefiro confiar em Ti do que defender minha razão. E isso exige coragem, porque o mundo valoriza quem responde, quem rebate, quem vence. Mas o reino de Deus é o oposto. Valoriza quem serve, quem perdoa, quem escolhe o amor. Foi assim com Jesus. Ele não venceu com força, venceu com entrega. E é por isso que o nome dele está acima de todo nome, porque ele mostrou que a verdadeira vitória é espiritual, não emocional. Se tem algo que eu aprendi nessa jornada, é que toda vez que a gente escolhe a paz, o inimigo perde terreno. Ele se alimenta de conflitos, de divisões, de ofensas. Mas quando a gente responde com amor, ele perde força. A paz é uma arma poderosa, e o diabo não sabe lidar com ela. Ele sabe provocar, sabe ferir, sabe tentar. Mas ele não sabe o que fazer quando alguém responde com perdão. Porque o perdão é o idioma do céu. E quem fala esse idioma vive acima das circunstâncias. Hoje eu posso dizer com toda convicção, escolher ser feliz em vez de ter razão foi uma das decisões mais libertadoras da minha vida. Eu ainda erro, ainda me irrito às vezes, ainda luto contra o orgulho. Mas agora eu sei qual caminho seguir. E cada vez que escolho a paz, sinto que estou mais perto do coração de Deus. É como se cada renúncia abrisse espaço para algo novo nascer dentro de mim. Nos próximos momentos, quero te contar como essa escolha não apenas mudou minha vida, mas também começou a impactar as pessoas ao meu redor. Porque quando a paz se torna propósito, ela deixa de ser apenas uma decisão pessoal. Ela se torna um testemunho vivo. E é nesse ponto que o Evangelho se espalha. Quando a transformação dentro de nós começa a inspirar transformação fora de nós. Depois que comecei a viver guiado pela paz, percebi algo que me surpreendeu. A felicidade não estava no destino, estava no caminho. Por muito tempo, eu achava que seria feliz quando tudo desse certo, quando fosse reconhecido, quando as feridas se curassem, quando as pessoas mudassem. Mas, quando finalmente aprendi a escolher a paz acima da razão, percebi que a felicidade é uma semente que brota no exato momento em que a gente decide confiar. Eu lembro de um dia em que, depois de uma longa conversa com alguém que antes me causava dor, saí caminhando em silêncio. Não havia pedido de desculpas, não havia grandes explicações, mas dentro de mim,
Havia uma serenidade que eu não sentia há anos. Eu entendi que não precisava mais que o outro reconhecesse o meu valor, porque Deus já tinha feito isso. Eu não precisava mais provar o que estava certo, porque o Espírito Santo já havia me confirmado por dentro. Eu podia apenas seguir, livre, e naquele instante percebi: a felicidade não é o resultado de uma vitória, mas o fruto de uma entrega. A vida, com o tempo, me mostrou que Deus não está tão interessado em quem tem razão, mas em quem tem coração. Ele não se impressiona com argumentos, ele se move por atitudes. E a atitude que mais revela maturidade espiritual é quando conseguimos perdoar o imperdoável, amar o difícil e permanecer em paz, mesmo quando tudo nos empurra para reagir. Isso não é fraqueza, é força espiritual. É o poder de quem entendeu que a verdadeira justiça pertence a Deus. Há um versículo em Romanos que sempre me toca profundamente. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Esse texto me ensinou que Deus não ignora as injustiças. Ele só quer que eu não me contamine com elas. Quando eu entrego a Ele o direito de julgar, eu me livro do peso que não fui feito para carregar. E é nesse momento que a felicidade encontra espaço para florescer. Porque não há alegria maior do que viver leve, leve de ofensa, leve de orgulho, leve de razão. Muitas pessoas me perguntam: mas e se o outro não mudar? E se continuar agindo errado? E eu sempre respondo: você muda mesmo assim. Porque a felicidade não depende da resposta do outro, depende da sua decisão. O perdão é o único investimento que gera lucro mesmo quando o outro não participa. Ele liberta quem dá, não quem recebe. E quando você entende isso, o poder do passado sobre você termina. As palavras que te feriram perdem força, as lembranças deixam de te dominar e o coração começa a respirar de novo. Eu descobri que Deus é especialista em usar as situações mais difíceis para nos amadurecer. Muitas das pessoas que um dia me feriram foram, sem saber, instrumentos do meu crescimento. Foram elas que me ensinaram a orar com mais sinceridade, a depender mais de Deus, a filtrar minhas intenções. Às vezes, a dor é a ferramenta que o céu usa para moldar o nosso caráter. E quando entendemos isso, deixamos de ver os outros como inimigos e passamos a vê-los como mestres involuntários, pessoas que, mesmo sem querer, nos ajudaram a crescer. E é nesse ponto que a felicidade deixa de ser uma emoção e passa a ser uma convicção. Ela não depende mais de circunstâncias, mas de uma certeza: Deus está no controle. Mesmo quando parece que tudo saiu do rumo, Ele está dirigindo o caminho. Mesmo quando as coisas não fazem sentido, Ele está escrevendo algo que só mais tarde vai se revelar. E essa confiança é o alicerce de uma vida plena. Porque quem confia não precisa provar. Quem confia apenas segue, em paz. Lembro-me de um período em que as críticas vieram de todos os lados. Eu estava tentando recomeçar, reconstruir minha fé, e parecia que cada passo gerava um novo julgamento. Antes, isso me desestabilizaria. Mas dessa vez, algo dentro de mim permaneceu firme. Eu dizia para mim mesmo: eu não preciso ter razão, eu preciso ter paz. E aos poucos, percebi que quando a gente vive para agradar a Deus, a opinião dos outros perde o poder de nos aprisionar. O olhar dele é o único que realmente importa. E sabe o que acontece quando você vive assim? Você começa a atrair pessoas que também buscam essa leveza. Eu vi amizades antigas se restaurarem, relacionamentos se transformarem e até novos caminhos se abrirem, porque a paz é contagiante. Quando você anda em paz, as pessoas percebem, elas sentem, elas se aproximam, porque veem em você algo que o mundo não oferece, serenidade no meio do caos, e é isso que faz a diferença, o testemunho silencioso de quem escolheu confiar.
Deus me fez entender que o verdadeiro ministério não está nas palavras que pregamos, mas na paz que transmitimos. As pessoas escutam o que você diz, mas são transformadas pelo que você carrega. E um coração em paz é um farol em meio às tempestades. Ele ilumina sem precisar provar, guia sem precisar discutir e inspira sem precisar dominar. É isso que Jesus fazia. Ele não argumentava para convencer, ele amava para transformar. E o amor sempre vence. Eu poderia te contar dezenas de histórias de pessoas que reencontraram o sentido da vida quando decidiram abrir mão da razão. Uma mulher que, depois de anos de brigas com o marido, escolheu parar de discutir e começou a orar por ele. E com o tempo, viu o casamento renascer. Um jovem que decidiu perdoar o pai ausente e, depois disso, sentiu pela primeira vez paz para seguir sua própria jornada. Um homem que largou o vício da amargura e descobriu que o perdão era o que o impedia de ser feliz. Histórias de recomeços, todas nascidas do mesmo princípio. Quando você deixa Deus ser o juiz, ele te dá o papel de filho, e filhos descansam. A felicidade verdadeira é resultado da fé em ação. É viver acreditando que o amor é mais forte do que o argumento, que a misericórdia vale mais do que a vitória, e que a paz é o maior prêmio que alguém pode receber. Porque o que adianta ganhar uma discussão e perder a calma? O que adianta estar certo e dormir em guerra consigo mesmo? A vida é curta demais para desperdiçar energia tentando provar algo que Deus já confirmou. Ele te conhece, ele te vê, ele sabe o que é justo. E isso basta. Hoje, quando olho para trás, percebo que todas as vezes em que abri mão da razão foram degraus na escada do meu amadurecimento. Cada renúncia me aproximou mais do coração de Deus. Cada silêncio foi uma oração que ele ouviu. Cada perdão foi um capítulo da história que ele estava escrevendo. E quando o último capítulo se revelar, eu sei que vou entender por que cada lágrima foi necessária. Porque o propósito de Deus nunca desperdiça dor. Eu quero te dizer algo de coração. Talvez hoje você esteja cansado de tentar se explicar, de esperar reconhecimento, de lutar para ser compreendido. Talvez esteja ferido por alguém que nem sequer percebe o quanto te machucou. Talvez carregue dentro de si uma guerra antiga, uma lembrança que ainda dói, uma discussão que não terminou. Mas eu quero te lembrar, você não precisa carregar isso sozinho. Há um Deus que quer ser a tua paz. Ele não promete que o outro vai mudar, mas promete que você pode mudar. Ele não promete ausência de dor, mas promete presença constante. E isso muda tudo. Quando você escolher entregar, algo sobrenatural vai acontecer. Não vai ser mágica, mas vai ser milagre. Porque o milagre começa dentro de você. É o coração pesado se tornando leve. É a mente agitada encontrando descanso. É a alma ferida sendo curada, sem precisar entender como. É a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardando o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira felicidade, a que nasce da rendição. E quando essa paz te encontrar, você vai perceber que ela não depende de circunstâncias externas. Mesmo se as pessoas não mudarem, você vai estar em paz. Mesmo se o resultado não for o esperado, você vai descansar. Porque a felicidade não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio deles. É o sorriso que vem não porque tudo deu certo, mas porque você sabe que mesmo quando dá errado, Deus ainda está no comando. Um dos maiores paradoxos da fé é esse. Quanto mais você se entrega, mais forte se torna. Quanto mais cede, mais vence. Quanto mais serve, mais é exaltado. Jesus ensinou isso quando disse: quem quiser ser o maior entre vocês, seja o servo de todos. E esse ensinamento é a chave da verdadeira felicidade.
porque o reino de Deus é invertido aos olhos do mundo. Lá, vencer é perder, dar é ganhar, e morrer para si é viver de verdade. Hoje eu olho para minha história e vejo o quanto Deus foi paciente comigo. Quantas vezes Ele esperou que eu soltasse as armas, que eu parasse de lutar contra o que Ele estava tentando me ensinar. E quando finalmente entreguei, percebi que Ele nunca quis me tirar nada. Ele quis me devolver a mim mesmo, porque quando você vive tentando ter razão, perde a sua essência. Mas quando escolhe ser feliz, recupera quem Deus te criou para ser. Alguém em paz, inteiro, livre. E é isso que eu desejo para você, que você seja livre. Livre do orgulho, livre da culpa, livre das expectativas alheias. Que você escolha a felicidade que vem do alto, aquela que não se compra, não se compara e não se perde. Que você entenda que o perdão não é uma opção, é o caminho. Que você descubra que a razão é um fardo e que a paz é uma dádiva. E que ao final de cada dia você possa dizer: hoje escolhi ser feliz. Antes de encerrar, quero te deixar um desafio. Pense agora em uma situação onde você ainda sente que precisa provar algo. Talvez seja uma discussão mal resolvida, uma ferida antiga, um mal-entendido. Pegue isso e entregue a Deus. Não para que Ele mude o outro, mas para que Ele mude o seu coração. E depois observe o que vai acontecer. Pode não ser imediato, mas será real. Porque Deus nunca deixa de agir quando alguém escolhe a paz. E se essa mensagem falou com você, se de alguma forma tocou algo dentro do seu coração, eu quero te convidar a fazer parte dessa caminhada comigo. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Cada palavra aqui é uma semente, e talvez o seu gesto seja o canal para que essa semente alcance outra vida. Espalhar fé é espalhar luz, e o mundo precisa dessa luz agora mais do que nunca. Lembre-se sempre, ter razão pode te dar uma vitória momentânea, mas escolher ser feliz te dá uma vida inteira em paz, e a paz é o maior presente que Deus pode te oferecer. E o mais bonito é que ela já está disponível dentro de você. Basta escolher.